E aí, galera, voltamos para mais uma aula, na verdade, aula 2 de coesão referencial, certo? Então fica aí, após a vinheta a gente começa. Vem comigo! Pronto, olha só, se você ainda não assistiu a aula 1 de coesão referencial, vai lá na nossa playlist e assista. Se já, acompanha comigo agora a continuação dos elementos da coesão referencial. Se é a tua primeira vez no canal, te inscreve, ativa o sininho para que o YouTube te mande notificações de aulas toda a semana, tá bom? Deixa o seu like, que é importante para o nosso trabalho crescer, certo? Então, olha só, aula 2 da ideia de coesão referencial. Rapidamente eu te falei que a coesão referencial é aquela que não deixa você repetir a palavra, mas você retoma a ideia. Tudo bem? Lembrou? Então, olha só. Aqui é o resto, né, das possibilidades, dos recursos de coesão. Na aula passada, a gente falou somente da sinonímia e do campo da hiperonímia e da hiponímia. Hoje eu trago aqui 4 elementos de coesão para te ajudar tanto na tua prova de língua portuguesa quanto na tua produção textual, certo? Então, nosso primeiro elemento aqui da coesão referencial é o que nós chamamos de metonímia. Galera, a metonímia também é uma figura de linguagem, certo? E que é algo muito presente no nosso dia a dia. Vamos ler o conceito aqui? A metonímia é uma substituição, tá? Essa é a palavra-chave, substituição. Mas, ó, não é qualquer substituição. Precisa estar no mesmo campo semântico. Semântico é sentido. E aí a gente consegue, por uma associação, entender o que a pessoa está falando ou escrevendo. Tu quer ver coisa do dia a dia que a gente fala? A gente fala assim, eu gosto de tomar Nescau. Nescau não é o produto, né? O produto é o achocolatado. Nescau é a marca. Isso é um tipo de metonímia, tudo bem? Quando você fala assim, eu vou comprar um Bombril. Bombril não é o produto, né? O produto seria a lã de aço. Bombril é a marca. Quando a gente faz essa substituição, por exemplo, né, do produto pela marca e assim por diante, nós chamamos isso de metonímia. Mas como é que essa metonímia ela vai servir para a nossa produção textual? Então acompanha o pequeno exemplo que eu coloquei bem aqui, ó. O país deve se conscientizar de seus problemas sociais. Olha cá. País deve se conscientizar. É lógico que essa ideia de país não vai ser levado ao pé da letra, espaço geográfico, espaço físico. Claro que não. Quando você fala país, você está falando das pessoas que moram nesse país, certinho? Então, o país significa que as pessoas, que somos nós, devemos, né, nos conscientizar sobre esses problemas. Mas por uma questão, né, de substituição, a gente só precisa colocar a palavra país, que automaticamente a gente já entende que são as pessoas. A mesma coisa acontece quando você fala assim, a escola deve se posicionar sobre o assunto. A escola deve se posicionar sobre o assunto. Escola não é o espaço físico. Escola enquanto os professores, os diretores, os donos. Então, quando a gente fala que a escola deve se posicionar, nós estamos nos referindo às pessoas, né, dessa direção. Mas eu não preciso colocar explicitamente isso por uma questão metonímica, a gente consegue reiterar, a gente consegue entender o sentido. Então, a metonímia é também uma coesão referencial. Agora, te liga aqui nessa palavra, antonomásia. A antonomásia, ela é um tipo de metonímia, só que ela é especial, por isso que está em destaque. A antonomásia é muito importante para que você não repita uma palavra dentro do seu texto. Então, professor, se a antonomásia é uma metonímia, lógico que a palavra-chave será também o quê? Substituição. Mas como é essa substituição? Olha para cá. Eu vou substituir um nome próprio por uma adjetivação consagrada socialmente. Ou seja, a adjetivação é uma característica de alguma coisa. Como ela é consagrada, todo mundo conhece. A mídia usa, por exemplo. Certo? Agora, olha lá. Esse nome próprio pode ser tanto para pessoas quanto para lugares. Tudo bem? Acompanha esse exemplo, eu vou te dar outros daqui a pouco. Olha só, eu coloquei assim, ó.
O rei do futebol sempre comenta jogos do Campeonato Brasileiro. Olha a expressão bem aqui. O rei do futebol. É lógico, precisamos de um pouquinho de conhecimento de mundo, né? Esse repertório acumulado. Quando a gente fala aqui no Brasil, rei do futebol, automaticamente você pensa em quem? Isso mesmo, no Pelé. Ele pra gente é o nosso rei do futebol. Eu não precisei colocar o nome dele, porque somente eu colocando a adjetivação que já é consagrada, você consegue entender de quem eu estou me referindo. Seria a mesma coisa que eu falar o rei do Baião. Quem é o rei do Baião? Luiz Gonzaga. E assim por diante. Como eu te falei, a antonomásia, que é um tipo de metonímia, não se refere somente a pessoas. Pode também ser a lugares. Se eu falar, por exemplo, Cidade Luz, eu estou me referindo a Paris. Se eu falar Cidade Santa, eu estou me referindo a Jerusalém. Se eu falar Cidade Maravilhosa, você lembra que é o Rio de Janeiro. Então, tudo isso é a antonomásia, que é a substituição do nome próprio de um lugar ou de uma pessoa, tudo bem, por uma adjetivação consagrada socialmente. Fácil, né? Tranquilo. Então, vem para cá comigo. Elementos anafóricos. Olha só. Elementos anafóricos são classes de palavras que retomam ideias já citadas. Ó, vamos retomar as ideias. Eu coloquei aqui algumas classes mais usadas para, esse anaforismo. Aqui, ó, o pronome do caso reto é muito comum, os pronomes oblíquos, os pronomes possessivos, os numerais e os artigos. Essas classes, dentro de um texto, normalmente retomam uma ideia citada anteriormente. Como esse exemplo aqui, ó. Os exercícios físicos são essenciais para uma boa saúde. Eles previnem doenças e aumentam nossa longevidade. Olha lá, quem é o meu ponto de referência? Os exercícios físicos é o meu assunto. Eu repito essa ideia usando quem? Esse pronome aqui do caso reto. Eles previnem doenças e aumentam nossa longevidade. Eles quem? Os exercícios físicos. Tu percebeu que esse pronome do caso reto reitera, repete um termo, uma palavra, uma expressão já citada anteriormente. Então, é assim que a gente chama para esses elementos, de elementos anafóricos, porque vão retomar. Ó, eu não coloquei aqui, mas existem também os elementos catafóricos. Os elementos catafóricos são os que vão antecipar uma informação. Então, que vão antecipar. Os anafóricos retomam, os catafóricos antecipam. Geralmente, quem faz isso muito é o pronome demonstrativo. Também não coloquei aqui, mas o pronome demonstrativo, isso, essa, aquele, aquela, vão também ser elementos tanto de anaforismo quanto de cataforismo. Certinho? Tranquilo? Então vem para cá para o nosso último elemento da coesão referencial, a elipse, que também é uma figura de linguagem. Assim como a metonímia, a elipse é uma figura de sintaxe, tá bom? Então, o que é a elipse, professor? É a omissão. Omissão é retirar, é esconder. É a omissão de um termo facilmente, ó, isso aqui é muito importante, facilmente entendido pelo contexto. Então, não está lá a palavra, mas a ideia você consegue entender facilmente. Ó, veja aqui dois exemplos. Gostaríamos de viajar pelo Brasil, mas não temos dinheiro. Observa o verbo bem aqui, ó. Gostaríamos. Qual é o pronome que está escondido aqui? Quem é que gostaria? Nós, que é o sujeito da oração. Você estudou isso aqui com o nome de sujeito oculto, tá bom? Essa nomenclatura é um pouquinho antiga. Hoje, as provas e os materiais didáticos e gramaticais, eles vão chamar aí de sujeito desinencial, sujeito elíptico, tudo bem? Sujeito subentendido, tá bom? Pelo verbo, pela terminação, desinência, terminação, pela terminação verbal, você consegue entender que um nós está implícito nesse verbo aqui, gostaríamos de viajar. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quanta amargura em seu comentário. Quanta amargura em seu comentário.
Você consegue visualizar qual palavra foi omitida? Agora não mais um pronome, não mais um sujeito, mas sim um verbo, tá bom? Normalmente a elipse, tá? Ela omite ou o sujeito ou o verbo. É muito comum isso acontecer. Aqui foi o sujeito, aqui é o verbo. Qual o verbo, professor? Quanta amargura há. Quanta amargura há. Verbo haver aqui no sentido de existir. Quanta amargura há em seu comentário, né? O verbo não está aqui explícito, mas pelo contexto a gente consegue facilmente entender essa partícula que foi omitida. Chamamos assim então de elipse. Pronto! Pessoal, 4 possibilidades de coesão referencial, além do que nós falamos na aula passada, da sinonímia, né, e da relação de hiperonímia e hiponímia. Pronto! Agora você se apodera, né, tem propriedade disso aqui para usar em sua redação. Tira uma foto, dá um print aí da tela, tudo bem, para que você estude, tá bom? Aqui nós temos poucos exemplos, mas se você treinar, pegar textos aí expositivos, né, argumentativos, você verá, você vai identificar esses elementos anafóricos, tá bom? Elementos da metonímia, da elipse, né, que chamava de coesão referencial, em qualquer texto, tá bom? E aí você pode usar dentro da sua redação. Então, é uma questão de prática, certo? Então, se você gostou, de novo, mais uma vez, repito, deixa o seu like aí, recomenda o canal para os seus amigos, certo? Então, até a próxima.